Se você está visualizando este vídeo é porque está comigo no Desafio Bíblia 365. Parabéns! Que Deus te abençoe infinitamente mais. Já vencemos 4 semanas. 4 semanas se foram de muito aprendizado. Parabéns! Continue firme neste propósito. Nesta semana nós exploramos aí os capítulos 25 a 42 de Gênesis. Fomos convidados a mergulhar nas histórias ricas, porém bastante complexa dos patriarcas da fé, não foi mesmo? Essas narrativas, elas não apenas nos apresentam personagens marcantes, como Jacó, José, mas também nos oferecem lições profundas sobre a natureza de Deus, sobre a dinâmica familiar e sobre a perseverança em meio às adversidades. Quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida hoje? E aí as histórias de Jacó e Esaú revelam essa complexidade, entre as relações familiares, mas também revela a soberania de Deus diante dessa situação. E a rivalidade entre os irmãos, acaba culminando na troca do direito de primogenitura. Depois isso vai atingir até a bênção de Isaac. Isso nos ensina que Deus pode usar até mesmo as situações mais desafiadoras, guarde isso, para cumprir seus propósitos. A soberania de Deus é a chave para a gente entender a história da redenção. A gente não entende a história da redenção sem compreender e aceitar a soberania de Deus. Então lembre-se disso, Deus sempre está no controle. Mesmo em meio aos conflitos, esses dezenas de conflitos que a gente está lendo e visualizando aí. Tá bom? Não esqueça disso. Nós lemos também, foi bem bacana, tivemos muitas perguntas, muitas interações, inclusive, acabou gerando esse texto sobre a luta de Jacó com Deus, e é um marco na jornada espiritual de Jacó. Esse confronto não foi apenas físico, mas também espiritual, e representa aí a luta interna de Jacó com suas fraquezas, a sua busca por identidade. Ao receber o novo nome, o nome de Israel, quando Deus troca o nome dele, isso simboliza uma transformação que ocorre quando nos rendemos a Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, tudo muda. E aí essa mudança de nome, então, simboliza essa transformação, que é uma transformação significativa, na vida de Jacó, indicando que ele passou então de um homem que frequentemente buscava suas próprias maneiras de obter bênçãos, será que tem alguma coisa a ver conosco? Para alguém que agora reconhece a soberania de Deus. E aí luta em busca de um relacionamento mais profundo com Deus. A prioridade de Jacó mudou, percebe? A mudança de nome trouxe essa nova identidade para ele, e com a nova identidade, novas atitudes. Então lutar com Deus é parte do crescimento espiritual. E o lutar aqui, entenda, este lutar é como buscar entender, buscar compreender, é o que nós estamos fazendo. Isso aqui a gente pode dar uma ênfase que as nossas lutas podem levar, sim, a um entendimento mais profundo, não só sobre Deus, mas principalmente de quem nós somos nele. É importante nós entendermos isso. E todo este contexto, toda essa leitura, tudo isso que nós estamos cavando semana a semana, vai gerar isso em nós. E também a trajetória de José, Passamos de Jacó, fomos para José, desde ser vendido ali como escravo, até se tornar o segundo no comando do Egito. É um poderoso testemunho da perseverança e fé. Que exemplo! Mesmo em situações de injustiça e sofrimento. Como que eu lido diante das injustiças que eu sofro? Como você lida diante da injustiça que você sofre? José manteve a sua integridade e confiança em Deus. É este aprendizado que nós temos que colher. Porque Deus não nos promete um caminho livre de dor. A história de José é muito clara neste sentido. Assim como foi a história de Jó, que nós lemos lá atrás, Mas Deus garante que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Então esse é o foco, esse é o principal aprendizado, é isso que nós temos que carregar para a vida. Deus não nos promete um caminho livre de dor, mas garante que está conosco em todas as circunstâncias. E o que falar do perdão? O que falar da reconciliação então? Dessas interações de José com seus irmãos, especialmente quando eles se reencontram, lá em Gênesis 45. Isso aqui traz um destaque muito grande sobre a importância do perdão e da reconciliação.
José, em vez de buscar vingança, ele escolhe perdoar e restaurar o relacionamento com seus irmãos. Isso nos ensina, gente, que o perdão é uma escolha poderosa que pode curar feridas e restaurar laços familiares. É isso que nós aprendemos aqui. O perdão é o caminho para a cura. José nos mostra isso, sublinhando então a importância de liberar ofensas para experimentar a verdadeira liberdade. Seus irmãos estavam escravizados, passaram uma vida escravizada, mas José não. José era livre, porque ele já tinha decidido perdoar, antes mesmo dos seus irmãos chegarem e pedirem perdão. Isso é lindo? Fácil? Com certeza não. Mas é um grande desafio para mim e para você. E a leitura também destacou como os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, viveram em resposta às promessas de Deus. A fé deles, mesmo diante de incertezas, é um exemplo de confiança e esperança. A fé é a resposta do homem à revelação de Deus. Então a nossa fé ela deve ser baseada na confiança e nas promessas divinas. Concluindo, gente, as lições extraídas de Gênesis 25:42 nos convidam a refletir sobre a soberania de Deus, sobre a importância da luta espiritual, sobre a perseverança diante das dificuldades e o valor do perdão e a fé que responde às promessas de Deus. Essas verdades nos encorajam a viver com confiança e esperança, reconhecendo que Deus está trabalhando em nossas vidas para cumprir seus propósitos, mesmo em meio aos desafios. Quais desafios você está enfrentando hoje? Quais desafios eu estou enfrentando hoje? Deus está trabalhando em todos eles para cumprir seus propósitos. Deixo aqui as aplicações práticas que você já conhece para você seguir. E vamos ao nosso momento spoiler. Próxima semana não será diferente. Será emocionante a nossa jornada. Nós vamos aprofundar nos capítulos finais de Gênesis, onde as histórias de José e a sua família atingem um clímax dramático. Nós veremos o reencontro emocionante entre José e seus irmãos. Um encontro repleto de emoção, repleto de perdão, repleto de reconciliação. Como José, que passou de escravo a governador do Egito, lida com esse passado e como isso impacta o futuro da sua família. Não perca lições de fé, restauração, que esses capítulos nos oferecem. E em seguida nós vamos nos aventurar no início do livro de Êxodo, onde a história se transforma e o povo de Israel agora enfrenta a opressão no Egito. Teremos grandes narrativas aqui. Essas narrativas que nos apresenta Moisés, um dos maiores líderes da Bíblia, e os eventos que levam à sua chamada divina. O que Deus tem reservado para seu povo em meio à adversidade. O que será que Deus reservou para o seu povo? Preparem-se para testemunhar as primeiras manifestações do poder de Deus e a promessa de libertação. Nós vamos explorar juntos temas de redenção, temas de liderança e a fidelidade de Deus, que continua a ressoar em nossas vidas hoje. Então não perca essa oportunidade de se aprofundar ainda mais, aumentar a sua compreensão das Escrituras, se inspirar na jornada de fé dos patriarcas e do povo de Israel. Não perca essa oportunidade, aprofunde-se na sua compreensão das Escrituras e seja inspirado por eles. Que o Espírito Santo continue falando com você e trazendo revelações profundas nesta próxima semana. E aqui as nossas dicas finais que você já conhece. Vai fazer a sua postagem, vai colocar aquela fotinha lá nas suas redes sociais, coloca os nossos hashtags, Desafio ao Ponto, Desafio Bíblia, direto ao ponto, melhor dizendo, Desafio Bíblia 365, me marca lá, se inscreve no nosso canal, acompanha tudo, deixa seu like, compartilha. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.